que é Satanás. Isso aqui, irmão, mexe com muito crente, viu? Tem crente que acha que o diabo não é filho, não, ele também é filho. Rebelde, né? Condenado, mas é filho. Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Ó, o Senhor fez uma reunião, chamou todos os filhos. Quem tem que vir? Satanás tem que vir também, tem que se apresentar. Porque quando Deus chama, tem que vir, irmão. A gente tem que ler Bíblia para poder entender essas coisas. Porque a gente fica achando que o diabo, ele é o inimigo de Deus, né? Parece que Deus é a força do bem, o diabo é a força, e não tem nada disso não. O diabo, ele só é um cachorrinho na coleira de Deus. E quando Deus quer, Deus solta, dá as mordidas nos filhos por volta de novo. Tá? Então o Senhor disse a Satanás: da onde vens? E ele respondeu: de rodear e passear por ela, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, que ainda retém a sua sinceridade, mesmo tendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Vamos lá? Senhor meu Deus, eu coloco nas tuas mãos a vida dos teus filhos nessa noite. Fala conosco com essa palavra que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. Alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Fala conosco, nos dá uma instrução nessa noite, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar por um momento. Amém? Vou tentar ser breve aqui. Palavra poderosa, vai me colocar neste desejo. Amém? Eu gosto muito do texto de Jó, irmãos. Quando Deus nos permite estar falando sobre Jó, principalmente ele está passando por uma adversidade, está passando por uma luta. E espero que Deus venha falar com você, porque Ele falou comigo essa semana. Porque a gente que prepara a mensagem, primeiro se alimenta dela. E aquela mensagem que a gente se alimentou dela é aquela que a gente fala assim: essa que a gente tomou, servir para a igreja também. Quem é o cozinheiro que primeiro não come a comida, prova o paladar e vou falar: essa aqui tá boa, vou servir para o povo. Olha que interessante. Às vezes a gente está no nosso corre-corre do dia a dia e a gente não consegue entender e perceber como que funciona o mundo espiritual. A importância de você vir para a casa de Deus e a gente congregar é a gente estar tendo esse contato com o reino espiritual. Eu não sei se você sabe, mas existem dois mundos: o mundo espiritual e o mundo físico. Eles são paralelos, porém o mundo espiritual, ele sobressai, ele está sobre o mundo físico. Se você conseguir discernir, aprender, identificar como funciona o mundo espiritual, a sua vida ela tem muito mais clareza. Olha o que Paulo vai dizer: que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido. Quando você começa a conhecer como é que funciona o mundo espiritual, a sua clareza, a sua identificação, o seu comportamento, você começa a ter poderes espirituais, que são os dons. É antever o que vai acontecer, é identificar o que está acontecendo, é conseguir ler aquilo que você está passando. Isso é um privilégio da igreja, porque o mundo lá fora não tem a visão do que está acontecendo. Jó, ele é um homem que está fazendo o que, pastor? Ele está fazendo aquilo que eu e você faz naturalmente, trabalhando, prosperando, dando emprego, gerando porta de emprego, tendo a sua fazenda, tendo o seu comércio. Se você olhasse para a vida de Jó, você não identificaria o que está acontecendo. Jó está tendo uma vida normal. Agora, o que a Bíblia diz que Jó fazia em oculto, era isso que estava em evidência. O que Jó fazia em oculto? Jó, no final do dia, toda vez que ele acabava um
dia de trabalho, Jó separava um tempo para poder agradecer a Deus por todas as bênçãos que Deus havia dado para ele. Quando Jó fechava o caixa da empresa, que alguém chegava para ele e falou assim: nós colhemos tanto esse mês nós fechamos em tanto, a lavoura deu colheita, os gados prosperaram. Quando Jó fechava o mês, Jó sentava e falava assim: nós estamos prosperando, nós estamos crescendo. Então Jó sempre estava agradecendo a Deus por aquilo que Deus havia feito. Jó se lembrava que tudo aquilo que ele havia colhido, tudo aquilo que ele havia prosperado, não era só porque ele era inteligente, porque ele era um bom homem de negócio. Ele sabia que a bênção dele vinha dos céus. Agora, Jó fazia outras coisas, porque a Bíblia diz que Jó era um homem reto, um homem que andava em sinceridade. Você já consegue entender o que é ser sincero? De vez em quando eu fico tentando entender que nível de sinceridade Jó levava. O que é ser sincero diante de Deus? Ser sincero diante do Senhor? Pastor, o que é ser sincero? É você não usar uma máscara. É você não ser um personagem. É você não usar uma roupa ou uma figura para interpretar algo que você não é. Eu fico observando que tem pessoas que têm preocupação, ela muda o tom de voz, ela fica escondendo que ela é verdade, porque quem conhece a gente sabe quem mora com a gente. São os nossos parentes, são os nossos esposos, nossos filhos, esses nos conhecem. Você é com Deus aquilo que você é com os seus familiares. Porque às vezes a gente é tentado a ser da igreja, para a igreja ver uma pessoa que nós não somos de verdade. Aqui a gente quer ser uma pessoa educada, quer ser uma pessoa que abraça, que é carinhosa, que se preocupa, mas lá fora, muitas vezes a gente não é essa pessoa. O que a Bíblia está dizendo de Jó, se ele ser sincero, é que Jó, onde ele estivesse, ele não era outra pessoa. Se Jó falasse alto, ele falava alto com todo mundo. Se Jó falasse baixo, ele falava baixo com todo mundo. Se ele fosse uma pessoa generosa, ele era com todo mundo. Ninguém podia dizer que ele era duas personalidades. Jó, como ele tratava uma menina de 15 anos, ele tratava uma senhora de 50 anos. Como ele conversava com a moça, com a donzela, no particular, ele conversava publicamente. Era isso que a Bíblia diz que Jó era. E isso chamou a atenção de Deus. Porque aquilo que nós somos em oculto traz ao coração a nossa esperança, nosso espelho diante de Deus. As qualidades que Jó tinha chegou até os céus. Homem reto. O que é uma pessoa reta? É uma pessoa que fala uma coisa e cumpre. Já viu aquela pessoa que promete uma coisa e não cumpre? Fala que vai chegar e não chega. Fala que vai pagar e não paga. As pessoas não são pessoas retas. Elas vivem mudando de um lado para o outro. Homem justo. Agora, é interessante que essa maneira de Jó está vivendo traiu a atenção de Deus e também do inferno, porque aquilo que você faz de bom, que agrada a Deus, irrita os nossos inimigos, que é o inferno. E a Bíblia diz que em uma reunião, não, isso tudo que está acontecendo no capítulo 2, no capítulo 1, aonde está tendo uma reunião no céu, aonde está sendo falado de Jó nos céus, o Jó não está sabendo de nada. Existem reuniões que acontecem no céu, que falam o seu nome, que falam o meu nome, tanto no céu quanto no inferno, que a gente não está nem sabendo. A gente está vivendo dia após dia, trabalhando, prosperando, fazendo o que tem que fazer, pagando nossas contas, vivendo a nossa vida normal, sem saber o que está acontecendo. E a Bíblia diz que estão sendo falados o seu nome, o meu nome, tanto no céu quanto no inferno. Porque a Bíblia diz que um homem chamado Paulo, ele era tão famoso pelos seus obras, por aquilo que ele fazia para Deus, que o inferno sabia quem Paulo era. Tem crente que ele ainda não ficou famoso. Por quê, pastor? Porque ele não tem feito obras. E essas obras que ele deixa de fazer, fazem ele ficar anônimo no reino espiritual. Mas a Bíblia diz que um dia, Deus fez um convite, Deus fez uma reunião. Não, Deus sempre faz reunião. Ele está sempre chamando os anjos para poder prestar conta daquilo que eles foram responsáveis para ser feito. E a Bíblia diz que
desapercebido, dando mole, para ele poder destruir a vida dele. Porque o inimigo está ao nosso redor. Porque ao nosso redor tem anjos nos guardando. Glória a Deus. Agora, esses anjos que nos guardam, eles não podem impedir, quando você dá uma brecha, para o inimigo entrar e destruir a tua vida. E é essa brecha que o inimigo espera. Quando erramos, quando pecamos, quando nos deixamos fazer a vontade de Deus, essas brechas fazem com que o inimigo tenha liberdade de entrar e fazer o quê? Colocar um obstáculo, colocar uma barreira, colocar uma enfermidade que nós permitimos. Agora Deus chega para ele e pergunta, e ele vai dizer, eu vi na terra, estava passeando por ela, rodeando por ela. Jó falou assim, bicho, meu servo Jó. Eu já sabia que ele estava observando Jó. Há muito tempo que ele tinha observado Jó. E aí ele vai dizer assim, Jó vai dizer dele, Deus vai dizer de Jó, homem reto, justo, temente a Deus, esquecido mal. E o diabo vai dizer assim, no capítulo 1, também pudera, porque essa sinceridade que Jó tem a teu respeito, essa forma de Jó te servir não é à toa, porque o Senhor tem cercado ele de bens, ou seja, o Senhor tem abençoado ele, e não só ele, tem abençoado o que ele põe a mão, a sua lavoura, o seu negócio. Aí o diabo faz uma proposta, ele coloca uma dúvida, tira a tua mão, para de abençoar ele, para ver se ele não te nega e blasfema do Senhor na tua face. Isso tudo está acontecendo na dimensão do Espírito, lá no trono de Deus. E o diabo está dizendo o seguinte, faz um silêncio na vida dele, para ver se ele não te nega. E o Senhor vai dizer para Jó, para Satanás, a vida dele está nas tuas mãos, pode tocar, só lhe cumpre a vida. E a Bíblia diz que os dias se passaram, e foi na mesma hora, depois de um dia, o diabo estudou a vida de Jó. O diabo ficou ali observando o comportamento dele, porque é assim que o diabo faz. Ele nos estuda, ele sabe a hora que você levanta, a hora que você deita, ele sabe a hora que você ora, se você ora, ele sabe se você lê Bíblia, se você não lê Bíblia. Ele te conhece mais do que você mesmo se conhece, porque ele é especialista em pessoas. Ele lê comportamento, ele sabe quando os seus olhos, ele olha para um lugar que nem você mesmo percebeu que olhou. Ele sabe o que o seu coração está sentindo. Ele é especialista em pessoas. Ele sabe ler pessoas. E o diabo ficou fazendo campana, estudando uma maneira que ele pudesse derrubar Jó. E ele sabia que Jó estava protegido, porque Jó era um homem que sacrificava ao Senhor. Irmão, quantos de vocês levantou de madrugada para fazer uma oferta para Deus? Mal, de vez em quando, Deus te acorda às 3 da manhã. Mas a Bíblia diz que Jó, de contínuo, todos os dias ele levantava de madrugada e sacrificava ao Senhor, dizendo assim, pode ser que os meus filhos tenham blasfemado de Deus no coração. Então Jó santificava, ofertava ao Senhor na madrugada. Então o diabo estudou e chegou a uma conclusão: só existe uma maneira de eu parar esse homem, se eu tocar os seus bens. Porque na mente do diabo, Jó só servia a Deus porque ele era abençoado. Mas Deus sabia que Jó só era abençoado porque servia a Deus. Olha a contradição. Presta atenção. O diabo achava que Jó só servia a Deus porque era abençoado. Deus sabia que Jó só era abençoado porque servia a Deus. E aí então o diabo fez um plano. Preparou um sequestro, preparou um assalto e preparou os homicídios. Porque num dia Jó acorda rico, num dia ele dorme rico e acorda pobre, porque chega um centurião, chega um soldado dizendo assim, ó, nós estávamos no meio do caminho e veio os assaltantes aí e levou todo lugar, só eu consegui escapar com vida e vim te trazer a nova. Esse cara mal acaba de falar, entra outro dentro da casa de Jó. Jó,
só eu consegui sair de lá. Ele acaba de falar para o outro: olha, Jó, nós estávamos no caminho, e veio os camaradas lá, veio os homens de fora, e roubou o nosso rebanho. Não ficou ninguém, só eu consegui escapar com ele. Chega o quarto. Quando ele acaba de falar, entra outro: Jó, eu estava na casa dos teus filhos. E veio o fogo do céu, veio o fogo maligno, destruiu a casa, caiu em cima dos seus 10 filhos. Só eu consegui sair com vida para lhe contar as novas. 4 notícias ruins na mesma hora. Irmão, pensa bem, o que você faria nessa hora? Porque é isso que está em xeque nessa mensagem de hoje. A Bíblia diz que Jó rasga as suas vestes, joga cinza na cabeça e vai falar uma frase que ficou famosa, que está escrito: nu eu vim a este mundo e nu e para lá voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele adora a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele glorifica o nome do Senhor. A Bíblia não fala por quanto tempo isso acontece. Eu acredito por uns 3 anos. Eu particularmente acredito que isso durou toda a história de Jó, leva uns 3 anos. Eu acredito. A Bíblia não fala de prazo. Eu estudando essa passagem, eu tentei entender o que mais doeu em Jó. Porque a dor de Jó era muito grande e a Bíblia não vai ver, não vai descrever em momento algum no seu livro que Jó tenha reclamado de ter perdido bens, nem dos seus filhos. A Bíblia não diz que Jó reclama com Deus. A Bíblia diz que Jó entra no silêncio. E eu fico observando porque imagine você, meu irmão, se a pessoa que você mais ama, se a pessoa que você mais confia entrasse em silêncio com você. Tem um pastor que ele conta uma história. E ele vai dizer o seguinte: que um belo dia Deus, em oração, ele orando a Deus, Deus revela para ele o seguinte: eu preciso que você entre em silêncio com seus 3 amigos. Esse pastor tinha 3 amigos que eram 3 pastores. E a hora que ele perguntou para Deus assim: como assim? Ele falou assim: trate-os bem, mas faça silêncio, não se coloque como antes, se afaste. Se te perguntar, você responda tudo bem, não os ignore, mas fique diferente com eles. Não demonstre empatia. Tipo assim, vai comigo, e aí pastor, eu falei: ei, beleza? Tudo bem? Então esses 3 amigos, por um período que Deus havia separado desse pastor, eles cutucam ali o pastor e ele fala: pai, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Mas não demonstra nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de transparência de sentimento. Alguém que é muito próximo, isso é muito peculiar, você acaba percebendo que a pessoa está tão friamente. Agora, isso era uma oração de Deus para esse homem de Deus. E no final, no resumo da história, durou 4 meses. Esses 3 amigos que tinham, um deles ficou neutro, nem se aproximou, também não se afastou. Um deles se aproximou mais, não aceitou o silêncio do outro pastor, amigo. E ele procura, está sempre perguntando, insistindo. Se aproximou mais, ligou, demonstrou mais preocupação porque o amigo mudou. O terceiro começou a falar mal, começou a dizer: isso é soberbo. E os outros amigos falaram assim: ó, fulano está falando mal de você, brindando a pele da conversa, assim, fulano está vindo de nós e está questionando o seu comportamento. E aí no final de 4 meses, esse pastor procura os 3 amigos. Um para perguntar, perguntou primeiro para aquele que se aproxima mais e perguntou: por que você, no momento que eu fiz esse silêncio, ele contou que Deus havia mostrado para ele, Deus havia pedido isso para fazer esse teste com eles. Por que você se aproximou mais? Ele falou assim: porque eu lhe amo muito.
E eu senti essa diferença, eu não aceitei te perder. Eu orei, eu jejuei pela sua vida, porque eu sabia que alguma coisa estava acontecendo errado mesmo, eu não entendendo o que estava acontecendo, eu não aceitei. E ele foi no segundo, que havia ficado dentro, falou assim, ó, você é meu amigo, mas você precisa melhorar um pouco mais, porque eu não entendi porque que você ficou em silêncio, você ficou muro. Você nem falou mal, mas também não se aproximou. Para a gente continuar essa amizade, você precisa melhorar. Porque tem pessoas que, para a gente poder continuar se relacionando com ela só precisa de uma redação, de um conselho. E ele foi no terceiro amigo, para desfazer a amizade. Ele disse assim, olha, eu nunca vou ser teu inimigo, eu nunca vou falar mal de você, mas a partir de hoje, a gente não é mais amigo. Porque eu só fiquei em silêncio com você. Você demonstrou teu coração como você é. E eu olhando essa passagem, essa história, eu percebi que de vez em quando Deus faz silêncio conosco. Porque quando nós percebemos a presença de Deus, é quando Deus nos abraça, é quando Deus nos abençoa, quando Deus faz com que o nosso negócio prospere, é quando Deus nos dá saúde, é quando Deus envia a chuva seródia, é quando Deus coloca a tua mão na tua proteção, é quando nós não somos assaltados, é quando nós não pegamos gripe, é quando na nossa família está tudo bem, é quando você orou hoje por um problema de manhã, de tarde foi respondido. É assim que nós sentimos a presença de Deus. Agora, de vez em quando, Deus faz o que conosco? Deus faz silêncio. As coisas começam a acontecer ruim, como acontece na vida de todo mundo. Mas nós temos essa questão de colocar na conta de Deus o mal que acontece com todas as pessoas, porque parece que não é nós que servimos a Deus, é Deus que nos serve. De vez em quando queremos cortar o salário de Deus, dizendo assim, eu estou pagando o dízimo, por que eu fui assaltado? Como se Deus tivesse a obrigação, irmão, de proteger a gente, como se ele fosse um guarda-costa. Às vezes nos alimentamos mal e achamos que Deus tem que nos livrar de todo o mal que nós estamos colocando para dentro. Deixamos de cuidar do nosso corpo, deixamos de exercitar, deixamos de fazer aquilo que é certo, fazemos o errado, e mesmo assim nós queremos que Deus nos proteja, ainda que Ele faça. Mas de vez em quando Deus fica em silêncio. Deus, por um momento, Ele para de nos responder. Oramos e existe o silêncio em nossa oração. A gente fala bem assim com Deus, Senhor, será que você não está ouvindo o que eu estou falando? Não. Será que Deus pode ouvir minha oração? E não é porque Deus não respondeu, é que Ele não ouviu. Ele ouve a todos e responde quando Ele quer. Glória a Deus. E eu percebi, porque a gente prega muito essa passagem e fala muito de Jó, mas a mulher de Jó também passou pela mesma coisa. Os bens que eram de Jó também eram dela. Toda a propriedade que ele perdeu, toda a riqueza que ele tinha que perder, ela também perdeu. Jó teve que segurar na alça de 10 caixões, ela também teve que segurar. A Bíblia não conta da história dela. Mas por que a Bíblia enfatiza muito Jó? Porque mesmo os dois passando as mesmas coisas, ela não conseguiu manter a sinceridade e a adoração a Deus, porque ela estava pegada aos bens e à proteção divina. Isso um dia faltando, ela resolveu romper com Deus, porque ela vai dizer o seguinte: se não for para ser abençoado, melhor não servir a esse Deus. Se não for para ser protegido, é melhor não adorar esse Deus. Foi isso que ela quis de Jó, para dizer para Jó: nós estamos passando por tudo isso e você ainda continua servindo ao Senhor. Da qual Jó vai responder para ela: minha querida, você não entendeu ainda, não servimos a Deus para ser servido. Ele nos dando ou não, nós somos adoradores. Ele nos abençoando ou não, nós servimos a Ele. Você está falando como uma louca, mulher. Você não está entendendo. Todas as vezes que Ele te abençoou, que Ele te protegeu, que Ele te guardou, você era fiel. Por que agora que Ele colocou em silêncio, você desanima? Porque o silêncio de Deus revela quem realmente nós somos. Para onde nós corremos? Porque é isso que Deus quer saber.
Jó é que quando Deus fez silêncio, Jó se aproxima ainda mais de Deus. Por que se aproxima de Deus? Irmão, eu meditei nessa mensagem e Jó não sentia falta dos filhos. Jó não sentia falta da propriedade, da riqueza. O que mais Jó sentia falta no livro era de não entender o que Deus estava fazendo. Era da presença de Deus. A única coisa que Jó vai dizer que ele não entendia era porque Deus havia feito aquele silêncio com ele. Todas as vezes que Jó protesta, ele vai dizer assim: por que o Senhor se mantém em silêncio comigo? Deus precisava manter esse silêncio porque Deus estava provando o teu servo, e na aprovação Deus queria abençoar mais. A gente glorifica e sente a presença de Deus quando Deus fala, mas eu entendi que todas as vezes que Deus está falando, Deus está prometendo, está longe de cumprir. Porque hoje Deus pode falar com você: olha, eu vejo você pregando, eu vejo você ensinando, eu vejo você curando as pessoas. A gente sente a presença de Deus, naquele momento a gente se sente melhor. Ainda que isso talvez vai acontecer lá no futuro, depois de 10 anos, depois de 15 anos. Mas sempre quando está próximo, muito próximo de acontecer, Deus faz silêncio. Por quê? Porque diz no louvor da Cassiane: quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Aleluia. Glória a Deus. Mas a gente entende o quê? Eu vou largar esse Deus. Eu vou sair desse negócio, não está dando certo. Quem disse que é para dar certo? Porque até para Deus deu errado. E não é que o errado é errado. É que Deus tem poder de fazer o que deu errado se tornar uma bênção na sua vida. Glória a Deus. Mesmo para Jesus, um dia o Pai fez silêncio, porque quando ele estava na cruz do Calvário, ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E o silêncio de Deus. Deus ouviu a oração do filho? Ouviu. Só não fez nada. Manteve-se em silêncio. Depois de todo o silêncio de Deus, um dia Deus resolve falar com Jó. E Jó indaga a Deus. E Jó teve um papo com Deus. E Deus vai explicar para Jó o que aconteceu. Jó sai dali melhor. E Deus restaura tudo de volta. Porque Jó era um homem que podia ter o dobro daquilo que ele tinha. Porque a riqueza não tinha Jó. Jó podia ter riqueza porque a riqueza não tinha. Deus só pode entregar nas nossas mãos coisas se essas coisas não estiverem. Porque Deus quer saber aonde está a tua adoração. Se Deus fizer silêncio com você, para onde você corre? Eu lembro de uma passagem onde Davi, por 7 dias, ele jejuou e orou e clamou ao Senhor para Deus salvar o filho dele, o filho de Betseba. E depois de 7 dias, a Bíblia diz que Deus cumpriu a sua palavra e mata o menino. E as pessoas que estavam em volta de Davi tinham medo de falar com Davi, porque pensavam eles: enquanto o menino estava vivo, ele não comia, ele não respondia, ele estava de joelhos, estava prostrado. Teremos que falar com ele, porque se agora ele souber que o menino morreu, ele vai se desesperar. E a Bíblia diz que no sussurro Davi ouviu, porque Davi estava prostrado no altar, clamando pelo ouvido do menino. Davi se levanta, se lava, se purifica, entra na casa de Deus e adora ao Senhor, pede pão, come e bebe. E eles vão dizer assim: nós não entendemos. O menino estava bem de vida e você estava morto, jogado no chão. E agora que o menino morreu, você levanta, come e bebe. Eu falei assim: você não está entendendo. E quando ele estava vivo, podia clamar para a vida dele. Agora eu respeito a decisão do meu Deus. Eu não sou soberano, quem é soberano é Ele. Se Ele quiser dar vida, Ele dá vida. Se Ele quiser tirar vida, Ele dá vida. Eu estou aqui para servir. Não é Deus que me serve, eu que sirvo a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Se Ele resolveu levar, louvado
Davi nos ensina que no momento em que Deus tomar a decisão, independente dela, nós temos que aceitar e louvá-los. E eu volto a te perguntar, se Deus fizer excelência na sua vida, se as finanças não der certo, se os negócios não derem certo, para onde você corre? Porque Davi, quando ele não conseguiu a resposta da sua oração, ele correu para Deus. Tem muitos que correm para as drogas, tem muitos que correm para a bebida, tem muitos que correm para o adultério, tem muitos que correm para as coisas erradas. Mas o desejo de Deus é que quando Deus fizer silêncio na nossa vida e as bênçãos cessarem, a figueira não der o seu fruto, a fruta da vide não vir, você corra para o Senhor. Glória a Deus. Porque isso revela quem nós somos diante de Deus. O silêncio não é para te destruir, é para revelar teu coração. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé nessa noite.